Imagine que você esteja curtindo um final de semana na praia. Você geralmente não tem o costume de frequentar um local como esses, geralmente por conta da sua rotina, e raramente você tem momentos onde você pode descansar sua mente e seu corpo. Então você entra na água e você nota algo estranho. Algo bate em sua boia ou prancha e acaba lhe derrubando para dentro d'água. E antes que você pense em fazer qualquer coisa, você o vê. Você vê um dos maiores predadores dos oceanos e ele está lhe atacando. É um tubarão e ele está voltando, se preparando para lhe atacar novamente. A única coisa que se passa na sua mente nesse momento é um grande vazio com uma frase escrita no meio. O que eu vou fazer? Como sobreviver ao ataque de um tubarão? Se você é novo aqui, eu sou o John, seja bem-vindo ao podcast Como Sobreviver ao Planeta Terra. Se você gostar do conteúdo, se inscreva e ative o sininho para sempre receber as notificações. Se estiver, claro, escutando pelo YouTube, se estiver em outras plataformas como Spotify, me siga para sempre estar acompanhando os novos conteúdos. E se você gostar muito mesmo, me auxilia a manter o canal no Apoia-se. Eu vou deixar o link na descrição. Qualquer auxílio é bem-vindo para que eu possa manter o canal. Então, sem muita enrolação, como sobreviver ao ataque de um tubarão. Apesar de parecer impossível sobreviver a um ataque como esse, principalmente por estarmos na água, não é impossível, tá? Como um professor meu dizia, nada é impossível, talvez seja improvável, mas não impossível. Então, inicialmente você precisa saber o que fazer para evitar o ataque de um tubarão. Claro, pode não parecer, mas os tubarões eles tentam evitar os seres humanos, assim como a maioria dos animais, e o motivo deles evitarem os humanos é simples. Quero que você se imagine encontrando algo estranho em sua casa ou em um ambiente que você costuma frequentar. Quais serão os seus meios de reconhecimento? Ou seja, como você vai identificar se aquele objeto é estranho ou não? Você vai olhar para ele? Você vai pegá-lo? Você vai ter o tato, vai ter a visão. Essas são basicamente as principais opções que você terá, certo? Mas um tubarão, ele não tem lá a visão muito boa e ele também não tem mãos para que ele possa fazer esse reconhecimento. Então, o que ele vai utilizar para identificar aquele objeto, aquele animal que está no mesmo ambiente que ele? Isso mesmo, ele vai morder. E geralmente isso ocorre quando ele está no ambiente onde existem novas espécies, novas possíveis presas. E ele acaba testando para verificar se elas podem entrar para o cardápio dele ou não. O corpo humano ele tem uma baixa concentração de gordura. Então um tubarão geralmente ele descarta o corpo humano após a primeira mordida. Mas claro que em casos específicos onde o tubarão ele está com fome, isso acaba se tornando um pouco complicado, já que se trata do seu instinto de sobrevivência. Então, na maioria dos casos, é só uma mordida de reconhecimento, mas em alguns casos ele realmente acaba atacando. Geralmente, a dieta de um tubarão ela é focada em leões marinhos e focas. Por isso também a confusão, né, de um tubarão ao confundir um surfista ou qualquer pessoa que esteja na água com algum objeto que faça o formato de uma foca ou de um leão marinho. Então, por exemplo, imagine um surfista em sua prancha, se você vê-lo de baixo, o formato é bem parecido com uma foca. Então, isso acaba causando com que o tubarão se confunda e ache que aquilo que ele está vendo é uma de suas principais fontes de alimento. Então ele acaba aí, claro, atacando. E também uma coisa que é interessante saber é que a sola dos pés e a palma das mãos, como elas são as partes mais claras do corpo, na água elas acabam confundindo alguns animais e fazendo com que eles pensem que isso são escamas. Então é mais um motivo pelo qual eles atacam. Então, além deles poderem lhe confundir com uma foca, um leão marinho, que é algo que já está em seu cardápio, eles podem lhe confundir com um peixe por conta de algumas partes do corpo ou até mesmo objetos. Então, geralmente, os ataques de tubarão, eles não necessariamente seguem padrões, mas tem alguns padrões que são identificados e que podem ser utilizados para que um possível ataque seja evitado. Então,
Aproveitando, se você ouviu até aqui e estiver gostando, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para sempre receber as notificações. Independente de você estiver me ouvindo, me siga. E se gostar muito do conteúdo, me auxilie a manter o canal no Apoia-se. Fechou? Então pode continuar escutando aí. Então, você entendendo que tem alguns pequenos padrões para se evitar o ataque de um tubarão, além, claro, da palma da mão e sola dos pés, como eu mencionei, objetos brilhantes eles podem fazer com que os tubarões se confundam e entendam que aquilo é uma escama, principalmente se isso for em águas turvas. Algumas espécies de tubarão, elas ficam em estuários. Estuários, ele é um corpo de água que se forma quando águas doces de rios e córregos elas acabam fluindo até os oceanos. E lá a visão, por serem águas turvas, ela é uma porcaria, digamos assim. Então os tubarões eles acabam identificando do jeito que der. Então, se você tiver com uma correntinha que brilha, ele vai identificar que aquilo possa ser um peixe ou algo do tipo e ele vai atacar. Tem algumas espécies que são mais propensas a atacar seres humanos, como tubarões brancos ou tigre, e uma em específico que são os tubarões touro, né? É uma espécie que frequenta aí estuários, então geralmente, como tem pessoas que costumam nadar nesses locais, eles acabam sofrendo mais ataques por conta da baixa visibilidade aí, não só sua comparada com um animal, né, de você visualizá-lo, mas também do animal em verificar se aquilo é algo que ele comeria ou não. Além disso, você tem que evitar em ficar perto de locais que sejam utilizados para pesca, independente da distância que você esteja, não basta ficar apenas 50 metros de um local como esse. Os tubarões e predadores em geral, eles são atraídos por conta da pesca, porque tem sangue, tem entre outros fluidos que irão atrair um tubarão, assim como urina e vômito de um ser humano também pode atrair além do sangue, tá? Então não basta você ficar 50, 100 metros de um local de pesca, você pode na verdade estar entre o caminho de um tubarão e a pesca, que aí vão ser suas presas, então você pode acabar sendo confundido e acabar sofrendo um ataque. Então fique atento, principalmente se você ver que tem peixes pulando, isso é um sinal que já existe um tubarão no local, tá? E evite nadar ao amanhecer e ao anoitecer. O do porquê? Boa parte dos ataques sofridos eles são em momentos que a presa, no caso você ou eu, não tem visibilidade do animal. Lembra que eu falei das águas turvas? É o mesmo conceito. A diferença é que nas águas turvas, independente se é dia ou noite, você não vai ver, né? Agora no oceano, numa água mais limpa, você tem a possibilidade de ver, basta apenas estar em um horário do dia que tem luz, tá? Você tem que seguir seus instintos, tá? Se algo disser para você que você não deve entrar na água naquele dia, não entre. Algumas pessoas elas relatam que antes de serem atacadas por um tubarão, elas tiveram um pressentimento muito ruim. Então siga seus instintos. Nos momentos mais decisivos, eles são a única coisa que podemos nos agarrar. E enquanto você estiver numa praia, verifique se o local ele conta com arrecifes. É uma proteção natural contra tubarões, já que dificulta o nado deles e possibilita com que você fuja, tá? Então, mesmo após essa explicação toda de como evitar ser atacado, e se não tiver jeito? E se em meio à diversão que você estiver e esquecimento das obrigações, o momento que você esteja totalmente relaxado, você se encontrar de frente com um tubarão? Afinal, caso seja realmente atacado, como sobreviver a um ataque de tubarão? Os tubarões eles estão no mundo há mais de 450 milhões de anos, eles estão aqui desde antes dos dinossauros. Eles são ótimos caçadores e sobreviveram a diversas extinções que o mundo acabou sofrendo. Isso torna eles um dos melhores sobreviventes, um dos animais que mais se adaptaram e sobreviveram no mundo. Então, nós, seres humanos sobreviventes, não chegamos tão perto do quanto os tubarões acabaram passando nesses milhões de anos. Então, animais em geral, eles podem seguir alguns padrões de comportamento em algumas situações. Como citei, os tubarões eles não têm um padrão para que eles ataquem, eles podem confundir por N motivo um ser humano, mas como todo animal, tem como você identificar quando ele está para lhe atacar ou não.
assim como um cachorro, assim como um leão, assim como qualquer animal demonstra expressões físicas que demonstram que ele está supostamente lhe atacando ou simplesmente só de passagem. Então, o ataque de um tubarão ele não é diferente. No modo de ataque, ele costuma nadar rápido e sem direção, sempre em formato de um 8, enquanto nada. Muitas vezes o tubarão ele pode apenas lhe morder, né, e se distanciar. E aí ele faz isso para esperar que a vítima morra de sangramento, evitando aí que ele gaste energia e que também ele possa se machucar. Então ele fica observando de longe após a primeira mordida e isso acaba nos dando uma vantagem, já que ele vai ficar longe, isso possibilita que nós tomemos mais distância, analisemos a situação mesmo com uma mordida. Isso faz com que nos possibilite nos achar algum lugar que possa nos proteger. E claro que, como eu até falei antes, se um tubarão ele passa por você e você nota que ele demonstra interesse, ele está nadando ao seu redor, ele demonstra uma suposta movimentação de ataque, você tem que ficar grande, você tem que esticar seus braços e pernas para demonstrar que você merece o respeito dele. E se ele tiver apenas de passagem, ele só passou do seu lado, passou lá longe, não precisa se preocupar, você tente apenas ficar o menor possível dentro da água, juntando todo o seu corpo em um único movimento, para que aí ele entenda que você não oferece risco nenhum para ele, porque o tubarão ele não vai te atacar só por você ser uma possível presa, mas ele também te ataca para ele mesmo se defender. Então é um dos motivos pelos quais você tem que diminuir seu corpo, para que, se for o caso dele não demonstrar interesse, ele entenda que você não vai valer a pena e ele acabe simplesmente passando, fazendo com que você passe despercebido. Em todo caso, se nada disso adiantar e ele acabar te atacando, você tem os olhos, você tem as guelras, você tem locais em que você pode atacá-lo. São as partes mais sensíveis do corpo, tá? Muitos lugares vão dizer que vocês devem atacar o nariz, né? Como socar o nariz, porque o nariz do tubarão é sensível. Mas o tubarão é um animal com 3 fileiras de dentes afiados e o nariz fica perto desses dentes. Então não é uma boa ideia você socar o nariz, a não ser que vocês queiram ser mordidos. E no fim, nade lentamente. Você tem que tentar sempre ficar de frente para ele, assim como qualquer animal basicamente predador, ele sempre vai manter a posição de lhe atacar pelas costas para que tenha um ataque surpresa. Ficar de frente para ele faz com que ele pense 2 vezes, já que ele nota que a presa não está distraída e está notando que ela está sofrendo um possível ataque. Então tente sempre ficar de frente, tente nadar para um lugar que tenha uma pedra ou algo do tipo, para que você mantenha suas costas viradas e assim você acabe também tendo uma proteção, diminuindo o ângulo em que ele pode te atacar. E se você ainda acha tudo isso impossível, tem um cara chamado Eric, ele é um australiano, ele sofreu o ataque de um tubarão, tá? De um tubarão branco, onde o mesmo ele se viu repentinamente com o corpo quase por completo dentro da boca de um enorme tubarão branco. E Eric, com apenas um braço que estava para fora da boca do animal, que era seu braço esquerdo, ele atacou os olhos e o rosto do animal com tudo que tinha para que o animal o soltasse. Mesmo lutando bravamente, porém os cortes e machucados eles já tinham sido causados. E até o último segundo antes de ser resgatado, o tubarão ele circulava o nadador em busca de um novo momento para atacar. Então lembra que eu falei que o tubarão ele pode lhe atacar e ficar rodeando? Foi o que o tubarão fez. Ele atacou o Eric, ele ficou rodeando ele para esperar que ele morresse, né? Para ir então ele se alimentar, porque o Eric o atacou, então fez com que o tubarão ele pensasse 2 vezes e optasse pela escolha de esperar a presa morrer de sangramento. Por sorte, Eric ele não estava tão longe da costa, ele teve a ajuda de algumas pessoas, ele conseguiu nadar até próximo da costa para que fosse salvo, mas até o último momento o tubarão estava o perseguindo para que aguardasse aí o momento de que a presa simplesmente demonstrasse o seu maior momento de fraqueza e ele por fim se alimentasse. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de me seguir, se inscreva, ative o sininho para sempre receber as notificações. Até o próximo vídeo, independente de quando você estiver escutando. Um beijão para vocês e até logo.